Fala, galerinha, professor Jorjão na área, galera. E hoje, pessoal, nós vamos trazer aqui função composta. Mas antes de eu começar o vídeo, galera, já esmaga o like aqui, clica no gostei, você mesmo, você que chegou agora. E também se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, aqui ó, inscrever-se, clica lá. E assim também, quando você clica no botão inscrever, aparece o sininho, toca o sininho, porque assim toda vez que pintar o vídeo do canal do Jorjão, você receberá a sua notificação, galera. Antes da gente começar a explicação, solta a vinheta, editor! Agora sim, galera, de volta aqui no vídeo, nós estamos aqui com a função composta, né? Bom, função composta definição de função composta. Dadas as funções f, que leva os elementos de A em B, A é o domínio, B é o contradomínio, e a g, que leva os elementos de B em C, denominamos função composta de G e F a função GOF, que significa GOF. A gente chama comumente de GOF, né? Equação GOF. De A em C, ou seja, tem uma função F que leva de A em B. Depois tem uma função G que leva de B em C. Ou seja, a função GOF, ela vai levar direto o elemento de A até C, que é definida por a função GOF de x, ela é a G da F de x. O que significa isso, gente? Significa que primeiro eu tenho que calcular o f de x para depois calcular o g do f de x, o g do resultado. Então, no desenho, galera, ficaria mais ou menos assim, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu tenho o conjunto A, o elemento x. Esse elemento x, ele é levado através da f no conjunto B, o conjunto agora, o elemento é o f de x, e o elemento f de x ele é levado no conjunto C através da g. Ou seja, se a gente aplicar direto a função composta GOF, eu vou pegar o elemento do conjunto A e levar direto no conjunto C. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder entender mais claramente o que está sendo feito, né? Eu tenho o conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4. Eu tenho o conjunto B, 2, 3, 4, 5. E eu tenho o conjunto C, 4, 9, 16 e 25. Bom, a minha função A, ela leva os elementos de A em B e é definida pela lei de formação x mais 1. A minha função G, ela leva os elementos de B em C e é definida pela função y ao quadrado. Eu vou desenhar aqui, galera, os conjuntos para vocês verem na prática como é que ficaria, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. No conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e o 4. Bom, se eu aplicar a F, porque primeiro é a F e depois é a G, nesse caso aqui, a gente está calculando o GOF de x. Então, primeiro eu aplico a F, depois a G. É sempre primeiro da direita. Então, vamos lá. Primeiro eu vou aplicar a F. A F é levar o cara somando mais 1. 1 mais 1, então aqui ficaria, ó, 1 mais 1, 2. Então, 1 vai no 2. Tem o 2 no conjunto B? Tem. Então, 1 vai no 2. O 2 mais 1, então aqui pela F, 2 mais 1, daria 3. Tem 3 no conjunto B? Tem. Pronto. A função, aqui é o conjunto, o elemento 3, né? 3 mais 1, 3 mais 1. Eu levaria o meu elemento 3 para o elemento 3 mais 1, 4. Tem 4?
no segundo conjunto, no conjunto B? Tem. E, finalmente, o elemento 4 estaria ligado ao 5 através da função f de x. Depois eu vou aplicar a g. Bom, a g ela pega cada elemento desse aqui e eleva ao quadrado. Olha aqui a função. Y ao quadrado. Quando ela eleva ao quadrado, então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado fica quanto? 2 ao quadrado? 4. Tem 4? Tem. O 3 ao quadrado? 9. O 4 ao quadrado? 4 ao quadrado dá 16. E o 5 ao quadrado vai dar 25. Todos os elementos fazem parte do conjunto C. 4, 9, 16 e 25. Ou seja, eu aplicando a GOF direto, a função GOF ela vai ser elevada. Vai levar o meu elemento 1 ao elemento 4. Vai levar o meu elemento 2 ao elemento 9. Vai levar o meu 3 no 16 e o 4 no 25. Então, a função seria assim, né? Ó, o GOF, ó, como é que a gente vai escrever? Ó? O GOF de 1, aplicando aqui, ó, direto, como é que seria? O GOF de 1 dá quanto? 4. O GOF de 2 dá 9. O GOF de 3 dá 16. O GOF de 4 dá 25, tá? Então, galerinha, esse aqui é um dos exemplos que eu vou passar para vocês. Eu vou passar mais exemplos agora, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar. Então, galera, nesse exemplo que a gente está vendo aí, todos os conjuntos foi o mesmo conjunto, o mesmo exemplo que foi colocado no quadro, só que eu quero ver com vocês mais alguns detalhes, tá? Então, vamos lá. No conjunto A, os elementos 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, nós temos o conjunto 2, 3, 4, 5. E no conjunto C, os elementos 4, 9, 16 e 25. A função é f de x, que é x mais 1. E a função g, que pega o y e eleva ao quadrado. Então, galera, é o mesmo exemplo que a gente trabalhou no quadro. E a gente vai ver que o GOF de 1, ou seja, a gente botou também no quadro, o g da f de x de 1, que é o g de 2, que é igual a 4. E que a função no final, ela é 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Por isso que o 1 ele foi elevado em 4. Porque você vai aplicar função dentro de função. Na verdade, na função g da f de x, que assim que a gente fala, você vai aplicar a f de x dentro da g. É sempre a última função na da primeira, né? Então, g da f de x, você vai pegar a f de x e aplicar no lugar do x na g. Então, por isso que a g da f de x ficou x mais 1 ao quadrado. Ou seja, a função g da f de x, que é a GOF de x, nada mais é do que a g de x mais 1, que é igual a x mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque a função g era x ao quadrado. Então, sai o x e entra a função x mais 1, que é a própria f, no lugar do x da g. Professor, mas vem cá, a gente só consegue calcular essa função, só a g da f de x? E a função f da g de x, ao contrário, a gente consegue? Consegue. Nós temos que pegar a função g, que nesse exemplo nosso aqui é x ao quadrado. Então, ficaria x ao quadrado no lugar da f de x. Então, ficaria x ao quadrado no lugar do x mais 1, que na verdade vai dar x ao quadrado mais 1. E se formos calcular a f da f de x, que é o FOF de x, como é que ficaria? A gente pegaria o x mais 1 e jogaria no lugar do x da função f, que é x mais 1. Então, ficaria x mais 1 mais 1, x mais 2. E agora eu lanço o desafio para você. Como é que a gente conseguiria fazer a função composta
G da G de X ou a GOG de X. Vê se você consegue fazer. É fácil. Conseguiu? Então vamos lá o gabarito. Galera, a GOG de X ou a G da G de X vai ser o x ao quadrado, que é a função G, aplicada no lugar do x da G. Então ficaria x ao quadrado elevado ao quadrado. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então a função GOG de x é a função x elevado à quarta. Professor, outro questionamento, Jorjão. Eu posso ter 3 funções? Eu posso ter f da g de x? Pode, sem problema nenhum. Tá? Geralmente a gente usa mais 2, né? G da f de x, f da g de x, FOF, FOG, né? O GOG, a gente usa mais esse, mas eu posso ter 3, posso ter 4. O que importa é sempre o da direita aplicado no anterior. Pegou o resultado? Aplica na da anterior. Pegou o resultado? Aplica na da anterior. E aí você pode ter a sequência de quantos você quiser. Geralmente nós trabalhamos com 2 funções. E aí a função composta é a função que é aplicada dentro da outra no lugar do x. Então é isso, galerinha. Hoje a aula de hoje é função composta, tá bom? É um pouquinho confuso no início, mas depois vocês vão ver que é tranquilo. Sempre eu faço a função da direita primeiro, depois eu faço a que está do lado de fora. E aí você vai ver qual vai ser o cara que vai ser levado a partir do primeiro conjunto até o último conjunto, tá bom? Galerinha, eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!